É meia-noite. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. No Congresso do PSD estava guardada uma surpresa para o final desta noite. Santana Lopes volta a ser militante do partido. O antigo primeiro-ministro e atual presidente da Câmara da Figueira da Foz entrou no Congresso poucos minutos antes da meia-noite. Depois de uma aproximação ao partido, agora volta a receber o cartão do militante. Junta-se agora a este noticiário o jornalista Miguel Viterbo Dias. Miguel, esta era mesmo a surpresa para já um dia que já vai quase domingo. Sim, esteve prometida durante todo o dia uma surpresa por Luís Montenegro. É habitual também, desde que é líder do PSD, Luís Montenegro, trazer sempre surpresas ao Congresso. O presidente social-democrata que chegou a levar, por exemplo, Aníbal Cavaco Silva a um congresso em Almada, recuperou também a Leonor Beleza como vice-presidente do PSD e tinha promovido já uma reaproximação de Pedro Santana Lopes ao Partido Social Democrata. Só que Santana Lopes tinha sido candidato independente à Câmara Municipal da Figueira da Foz, portanto não poderia aderir a partidos ou readerir a partidos durante essa fase em que liderava a autarquia. Nestas últimas autárquicas já foi candidato com o apoio do PSD e, portanto, essa aproximação já se pode tornar numa oficialização, que é isso que vai acontecendo por esta hora. Pedro Santana Lopes, que aliás foi chamado agora mesmo ao palco para partilhar esse regresso ao PSD. Recordo que ele chegou a deixar o partido para criar o Aliança, depois de ter sido candidato contra Rui Rio. Esse projeto do Aliança acabou por não correr bem, não chegou a eleger nenhum deputado, não chegou a eleger também eurodeputados, embora tendo sido candidato ao Parlamento Europeu e, portanto, acabou por depois se reaproximar do PSD para agora sim voltar a receber o cartão de militante, numa altura em que para este Congresso não estava previsto, por exemplo, a participação de mais nenhum antigo presidente e assim também acaba por marcar novamente presença um antigo primeiro-ministro do partido, Pedro Santana Lopes, que vai discursando já nesta noite longa com a sala meio preenchida. Já não será o discurso mais aplaudido da noite, porque já só está a meia sala, mas ainda assim um dia que fica marcado por esta oficialização de regresso ao PSD. E voltaremos aqui, João, proponho-te para escutarmos Santana Lopes daqui a alguns minutos, se ainda tivermos essa oportunidade. Vamos então aguardar por neste caso, estas declarações de regresso por parte de Pedro Santana Lopes, o antigo primeiro-ministro, também presidente do Partido Social Democrata e agora presidente da Câmara da Figueira da Foz, agora que fala neste caso, aos congressistas, também a todos os militantes do PSD. Vamos escutar Pedro Santana Lopes. Em 2018, disputei as diretas de então com o nosso companheiro Rui Rio. E aqui não há nenhuma questão pessoal, que considero, de quem posso dizer sou amigo à distância, mas sou, que respeito, mas com quem não concordava de todo. E na altura fiz a campanha toda pelo país a avisar que novas realidades iam aparecer no espectro direito do sistema político. Eu não tinha nenhum dado concreto, adivinhava. Estava em convulsão e que achavam um erro o partido ir encostar-se mais no tal centro-esquerda ou esquerda que militantes como Rui Rio, Pacheco Pereira e outros, não só eles, não estou a falar em Pacheco Pereira por nada, uma linha que havia na altura que defendia o partido está melhor no centro-esquerda. E lembram-se do pacto com António Costa e tudo isso. E eu na altura disse, isso é um erro crasso. E sabemos o que se passou, sabemos o que aconteceu à nossa direita e sabemos aquilo que aconteceu no sistema político e partidário português. Com isto não quer dizer, nenhum de nós deve pensar isso de si próprio, que sabemos adivinhar o futuro.
E a propósito de adivinhar o futuro, quero evocar aqui aquele que de nós, esse sim, sempre foi capaz de adivinhar o futuro, menos a tragédia que lhe aconteceu. Permitam que no dia de hoje evoque de um modo muito especial o antecessor daquele senhor Luís Montenegro, o número 1, Francisco Sá Carneiro. Esse adivinhou o futuro muita vez, no curto período de tempo que teve até à tragédia de Camarate em dezembro de 80. Mas eu gostava de recordar outra data. Não vim aqui para falar de passado. Em 2005, e vejam, então aquelas que são mais novas e mais novos, como a senhora Ministra da Cultura e da Juventude, pensem o que é a passagem do tempo. Em 2005, em maio, em Pombal, eu disse a tal frase que não sabia que ia ficar registada: quando me despedir de todos, eu vou andar por aí. E foi uma frase que ficou. 2005, já lá vão 21 anos. Tinha na altura 48, agora tenho 50, quase mais 20, daqui a uma semana ou duas. E é bom que todas e todos interiorizemos isto. A responsabilidade que temos para com Portugal é tão forte que quando passa o tempo de uma vida, muito tempo, não sabemos quanto tempo temos, e olhamos para trás, pensamos muito no que é que ficou por fazer e o que falta fazer no país que amamos. E é aqui, sem dúvida nenhuma, que entra o presente. Deixa-me já agora fazer esta nota. Eu aderi ao PPD-PSD faz em outubro 50 anos, em 1976. 50 anos é uma coisa, de facto, que faz muita impressão, especialmente a quem tem sempre a mania que é jovem. Mas o ser jovem, que temos que ser sempre, não implica, como é óbvio, menos sentido de responsabilidade. Eu quero dizer que quero agradecer ao Dr. Luís Montenegro. Eu saí com o Rui Rio e no dia seguinte à eleição do Dr. Luís Montenegro, ele teve a enorme gentileza. À tarde, de manhã foi outro lado, que não tenho nada a dizer, não foi público, mas foi ali perto, e à tarde teve a enorme gentileza de ir falar comigo à Figueira da Foz. E por isso, com emoção, eu lhe quero agradecer o facto de, desde que foi eleito, ele, particularmente, e o seu secretário-geral, terem feito tudo, não era preciso muito, mas tudo para eu regressar a esta casa a que tanto queremos. Agradeço muitíssimo, como é evidente. A recriar a história deste regresso e desta aproximação. Eu, pelas razões pelas quais saí, só mais uma nota. 2005, quando saí, disse vou andar por aí, tinha acontecido o que aconteceu nas eleições com José Sócrates, com a dissolução por Jorge Sampaio, e aí entendi que devia apresentar a demissão, e foi quando me impediram de me recandidatar à Câmara de Lisboa. E enquanto Primeiro-Ministro, quando alguns cá dentro não me atendiam o telefone, e depois até vieram a ser 2 deles Presidentes da República. Isto é história, são factos. Mas para as pessoas, agora não casam mágoa para presente e futuro. Não podemos viver de rancores. Temos de viver das coisas boas, de saber construir, das energias positivas. Senão, é mau para todas e para todos, incluindo para nós próprios. E por isso queria dizer que é nesta altura, quando, desde o congresso anterior, onde eu entrei, também fui dar um abraço ao Presidente do Partido, ali em Braga, não foi? No congresso anterior, até agora, passaram-se eleições legislativas, presidenciais, e os congressos são quando se faz o balanço do que aconteceu desde o último. Eu não tenho autoridade para fazer, não estava cá. Regressei hoje. Mas temos que nos orgulhar, no geral, do caminho que o PPD-PSD fez
como é evidente, sob a liderança de Luís Montenegro. Mas já agora quero dizer uma coisa. Desde que me refiliei hoje, os estatutos dizem que quando um ex-presidente ou ex-primeiro-ministro se filia, passa a fazer parte por inerência do Conselho Nacional, com direito a voto, e do Congresso, sem direito a voto. Portanto, acho que já sou membro do Congresso de pleno direito. Santana Lopes aqui a recuperar que foi por causa do Rui Rio que deixou o PSD. Mas só mais uma nota antes de falar do Governo e do tempo que estamos a atravessar. Houve, como eu disse há pouco, militantes que saíram do partido e depois de entrarem foram presidentes de partido. Depois de regressarem, Mota Pinto, Rui Machete, Luís Montenegro. Não te preocupes, não está nas minhas intenções candidatar-me à presidência do partido, mas quero dizer hoje aqui, tenho a certeza absoluta, candidatasse quem se candidatasse neste Congresso ou nos que aí vêm, tu ganhavas e largo. Candidatasse quem se candidatasse. E digo isto com todo o respeito por todos. E quero sublinhar, eu o que fiz em 2018 podia ter feito mais cedo, não tivesse ascendido à liderança alguém que tanto consideramos, respeitamos e admiramos, como Pedro Passos Coelho, e o trabalho notável que teve de fazer no tempo de emergência nacional. Portanto, é isso que eu hoje aqui quero muito vir dizer, com os meus cabelos, enfim, não muitos e mais esbranquiçados. É que é nestas alturas em que as sondagens nos dão, as tais sondagens, Santa Maria, em terceiro, que me sabe bem voltar aqui. Se te dessem disparado à frente, não é muito o meu género. Foi por isso também que, quando foi a Troika, quis continuar. E agora, eu lembro-me que fui à convenção da AD no Estoril, dizer-te o que merece ser dito, a capacidade que tens, a competência que tens. Aliás, basta ver a equipa dos teus ministros, o que o teu governo tem feito. Eu estou a olhar aqui para a Ministra da Saúde e é extraordinário o tempo que se perde em Portugal a falar de coisas que não interessam muito e a falar pouco do que interessa bastante. A reforma que o Governo, o teu Governo, a Ministra da Saúde fizeram, só nesta questão dos médicos tarefeiros que não trabalham na urgência do respectivo hospital e depois entram a trabalhar por empresas de recursos humanos noutros hospitais, é uma reforma extraordinária, com uma coragem enorme, da qual poucas e poucos falam. É uma coragem enorme uma das ministras, e já dura há anos. Uma das ministras mais polémicas do Governo, portanto, elogiada por Pedro Santana Lopes. É isso que eu pergunto a todas e todos. Quando se fala em reformar mais, eu preciso que cada um que diz isso e cada uma diga muito bem, mas quais reformas, até onde e com quem, como se viu ontem, naquele espetáculo confrangedor na Assembleia da República. Com quem? E é por isso que digo que, sendo a tarefa obviamente muito difícil, tu tens tido uma postura de serenidade como estadista irrepreensível, que não é fácil nos tempos que vivemos, no mundo que vivemos, e, mal ou bem, com todo o respeito, elegemos um Presidente da República novo mandato. E eu gostava de sublinhar duas ou três coisas a este propósito. Esta gente da oposição, ou das oposições, mal vê uma sondagem apetitosa, começam logo a falar em crise ou em eleições. Eu já ouvi hoje na televisão. Felizmente, elegeu-se um Presidente da República, não votei nele, estou à vontade para dizer, elegeu-se um Presidente, também não votei no outro, elegeu-se um Presidente da República que disse expressamente que as legislaturas são para serem cumpridas e que preza muitíssima estabilidade política. E, portanto, essa é uma garantia de que o sistema poderá funcionar corretamente com a oposição no Parlamento e não nas ruas principalmente, e com o Governo
a governar. É que nós temos tanta coisa para fazer para além do que o Governo tem feito. Eu não vou aqui dizer mal do Tribunal de Contas. Sou Presidente de Câmara, até não posso. Mas ainda hoje, há bocado na televisão, ouvi a Presidente da Câmara de Brás de Alportel a falar disso. Mas o Ministro, não sei se está aqui, viu na televisão há bocado, Gonçalo Matias, dizia há pouco tempo que só 11%, julgo, dos processos que vão a visto prévio é que são... é 1%. Epá, eu ouvi e nem acreditei, julguei que era 11%, não leva mal. 1% dos processos que vão a visto prévio é que não passam. É isso, não é? Portanto, a reforma faz sentido, mas já antes desta, o Governo tinha decidido que as obras, os processos que têm fundos europeus, não pode haver um visto antes, que não pode haver uma ação com efeitos suspensivos em tribunal. E a importância que isso tem para as autarquias de todo o país, para o Estado em geral, é imensa. Agora, se perguntarem, foi uma reforma importante, que o Ministro Castro Almeida, não sei se está cá, também se empenhou bastante, fala-se pouco. E é por isso que eu digo, no estado em que está o mundo, nós já não percebemos nada. Ontem tinha aberto o Estreito de Hormuz, não foi? Hoje fechou o Estreito de Hormuz outra vez. Dizem que vai fechar. É um bocado como cá dentro. Anteontem estava aprovada a legislação laboral, passa a comparação. Ontem já não estava aprovada a legislação laboral. Vivemos neste mundo e é por isso que, para terminar, eu quero dizer que é neste mundo difícil que temos duas hipóteses. Ou estarmos na nossa concha, a nossa casa, no nosso reduto, no nosso município, e taparmos um bocado os ouvidos e os olhos e não ouvirmos toda a loucura em que o mundo está mergulhado, ou pelo contrário, assumirmos as responsabilidades que temos e dizermos aqui estamos presentes para o combate e para construir o tal novo futuro. E é esse apelo que eu faço ao partido, à Jota, a todos. O Presidente do partido tem essa especial preocupação, orientação, Ministro da Reforma Administrativa. Lideremos os tempos da revolução tecnológica, os tempos da coexistência com a inteligência artificial. O Papa já fez a encíclica, chamou um dos principais cientistas para o seu lado. Tudo isto em meses vai mudar. Se calhar o próximo congresso daqui a 2 anos já vai ter alguns robôs ou alguns humanoides, não faço ideia. Mas tudo isto está a mudar muito depressa. Só há uma coisa que quero dizer lá para fora também. Tenho ouvido aí umas teorias sobre o futuro do PPD-PSD. Oh, minhas amigas e meus amigos, desde sempre se disse que o PPD-PSD era um partido que não estava previsto. Havia até alguém que morreu há pouco tempo, o Joaquim Aguiar, que tinha um livro extraordinário, A Ilusão do Poder, sobre um partido a mais ou um partido a menos. Mas era o CDS, que era da Democracia Cristã, o PS da Internacional Socialista, e nós, mas dizíamos de nós próprios sempre, e somos, o mais português dos partidos portugueses. E é isso que também nesta altura tão particular do globalismo, do europeísmo que queremos manter vivo, temos que sublinhar em relação a nós próprios. Porque há uma coisa... Muitos vaticinaram maus tempos para este partido. Desde 1978, com uma estratégia chamada do camelo, as duas borsas do camelo, com o devido respeito aos nossos amigos do CDS, em que só sobreviveriam o CDS e o PS, que o PPD-PSD estaria condenado a desaparecer. O PPD-PSD cá está, tem um líder à frente que, mais uma nota pessoal, é uma chatice quando se chega aos 60 e muitos, 70 anos, fala-se muito do passado, mas quando aquele senhor tinha 34 anos, eu era presidente do grupo parlamentar, eu aí adivinhei o futuro, olhei para ele e disse, este tipo não engana. Ele está-se a rir, que ele sabe as coisas assim, só me irritava quando eu lhe perguntava a idade, eu já contei isto várias vezes, ele me dizia, tenho 34, que até é o meu número, mas enfim.
mas não enganava, e está cá, e é estadista. E eu felicito-te pela maneira como tens aguentado. Pá, é tão curioso, quando está o centro-direita no poder, há sempre suspeitas sobre as nossas honras, sobre a honra de cada um. Quando eles estão, têm que ir lá vasculhar as gavetas para se provar o que é a força da realidade. Não comparando, não há comparação. E é por isso que eu digo, podem teorizar à vontade, podem gritar, berrar. O PPD-PSD, termino com esta nota pessoal, na minha ficha de nova inscrição, pus como militante proponente, o Presidente do Partido compreendeu, a Conceição Monteiro. Eu peço a compreensão para ela não ter assinado, porque ela está no hospital e não pode atender o telefone. Mas é a pensar nela e a pensar na Jota e a pensar nos meus netos, que hoje se me virem na televisão devem estranhar e perguntar assim: ó avô, que clube é aquele? Porque eles ainda são todos pequeninos. Mas há uma matéria em que eu lhes ensino qual é o clube que devem ser. Aqui eles escolhem com liberdade. Mas tenho a certeza que eles vão gritar: viva o PPD-PSD! Viva Portugal! Muito obrigado. O regresso oficializado de Pedro Santana Lopes à liderança do PSD, um discurso com uma tónica muito pessoal, onde explicou os motivos da saída, diz que não pede desculpa por essa decisão, na altura fez o que estava certo, o que considerou que estava certo, e aplaudido ali principalmente por Luís Montenegro, com quem trocou um largo cumprimento e que vai cumprimentar agora novamente à descida do palco, e também a dar conta de que a ficha de regresso ao PSD, assinada por Conceição Monteiro, ela que era a secretária pessoal de Francisco Sá Carneiro, foi recentemente homenageada no aniversário do partido e assim, digo eu, é a última surpresa do dia neste congresso do PSD. Jornalista Miguel Viterbo Dias e também toda a equipa do Observador que está neste fim de semana em Anadia para acompanhar o 43º Congresso do Partido Social Democrata, a terminar, pelo menos o primeiro dia, com esta surpresa. Pedro Santana Lopes é novamente militante do PSD, o atual presidente da Câmara de Figueira da Foz, então anuncia o regresso em pleno Congresso dos Sociais-Democratas. Neste noticiário dá-lhe ainda conta de 21 portugueses que já foram realojados na República Dominicana devido a um forte incêndio num resort. O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que todos os cidadãos lusos estão bem e que este fogo, que atingiu grandes dimensões, já foi controlado. É o que diz também o Centro de Operações de Emergências da República Dominicana. A lamentar estão, neste caso, a morte de uma mulher de 46 anos, de origem italiana, também dar conta de 9 feridos que foram reencaminhados ou para o hospital ou também, neste caso, assistidos junto a esta unidade hoteleira. Dá-lhe conta também dessa possibilidade avançada pelo Observer este sábado. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer deverá apresentar a demissão na próxima segunda-feira. De acordo com este jornal, o primeiro-ministro britânico terá concluído que a posição, que neste caso a posição de líder do governo, deixou de ser sustentável após vários contactos com membros deste executivo, assessores e líderes sindicais. A mesma fonte refere que o primeiro-ministro estará a discutir a decisão com, neste caso, com membros da família na residência oficial, antes de tomar uma decisão. Ainda assim, várias figuras de topo do Partido Trabalhista Britânico esperam um anúncio claro sobre o futuro deste governo britânico já no início da próxima semana. Este noticiário fica por aqui. As notícias estão de regresso aqui à antena da Rádio Observador dentro de 6 minutos com a Marta Caramelo Nobre.